Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui de volta, né? A gente vai hoje ver uma análise de um outro jogo de xadrez, tá bom? E nesse jogo que a gente vai analisar hoje, a gente vai ver um fundamento muito especial: ocupar o centro com peões. Por que a gente movimenta o peão do rei? Por que a gente movimenta o peão da dama? Qual a função desses peões aqui no centro, tá? Por que eles têm que ficar aqui no centro? Por que eu começo o jogo com eles e não com outros? Tá certo? Esse fundamento é um fundamento que nos foi ensinado por um grande mestre do século XVII chamado Gioacchino Greco, um italiano. Esse mestre, ele foi estudado pelos grandes mestres e ele é estudado até hoje e vai ser estudado durante muitos e muitos anos por que vem pela frente, tá? Ele deixou 8 lições básicas para que a gente jogue xadrez bem. E uma dessas lições é essa: ocupar o centro com peões, tá certo? Então a gente vai analisar uma jogada dele e nessa jogada também eu já vou ensinar vocês um pouco do raciocínio do xadrez, né? Então quando eu jogar eu falo assim: olha, por que ele jogou essa? Era melhor ele ter feito assim. Por que ele não fez assim? Por que ele jogou assim e não fez assim? Porque senão aconteceria isso, isso e isso. Então o que acontece? Isso que eu vou falando para vocês durante o jogo, por que ele não fez isso, por que ele não fez aquilo, é o que os dois jogadores, né? É o que o jogador das peças brancas e o jogador das peças pretas vai fazendo durante o jogo. Quando o jogador branco movimenta uma peça, o jogador das peças pretas pensa assim: por que ele movimentou? Por que ele não fez aquilo? Qual é a intenção dele de fazer essa jogada? E aí então joga-se pensando em frustrar os planos do adversário e fazer o seu ataque, tá certo? Bom, então vamos começar essa partida, tá? Essa partida, como eu disse, é uma lição do Gioacchino Greco que fala: ocupe o centro com peões. Então as brancas começam abrindo com o seu peão de rei, começando a ocupar o centro, ó, tá vendo? Ocupei uma casa, E4, e estou dominando a casa D5 e impedindo o avanço do peão do rei, além daqui, certo? As peças pretas então jogam com o peão do rei em E6, tá? As brancas então jogam com o peão da dama, ocupando totalmente o centro com os peões. As peças pretas jogam com o seu cavalo, atacando o peão do rei e defendendo uma casa vazia, certo? Mas essa jogada foi boa? Sim, mas melhor teria sido se ele ocupasse o centro, tá? Por quê? Aqui ele pode forçar a troca de peões, certo? Ele pode forçar a troca de peões e deixar aberto ou a ala do rei ou a ala da dama. Depende do que ele quer fazer, tá? Mas ele preferiu, o jogador das peças pretas preferiu jogar com o seu cavalo, tá bom? As brancas então respondem abrindo o seu bispo. Quando eles jogam o bispo, quando o Greco joga o seu bispo aqui, a intenção do Greco é começar a abrir espaço para um eventual roque, e também o Greco está de olho nesse peão aqui, ó. Olha o bispo na diagonal, ele está de olho nesse peão aqui, tá? Agora vocês não vão ver a jogada que ele viu, né? Ele já está pensando 4, 5 lances na frente. Então aqui você não está vendo a jogada, mas vocês vão entender a jogada que ele vai fazer, tá? Então ele tem o centro dominado. Se ele tem o centro dominado, ele pode agora começar a se preocupar com o ataque. As pretas então respondem com o cavalo, também atacando o centro, tá? Então olha só, as pretas não têm um ataque efetivo de peões no centro, tem peão atrasado, tá? Mas ela tem um cavalo que ataca, defende essa casa e ataca esta, e tem esse outro cavalo que defende essa casa e ataca essa. Então esses dois cavalos também
estão dominando o centro. Tá ok? Se eles atacarem, eles tiram os meus peões dali, enfraquecem o meu ataque. Sabendo que as pretas podem enfraquecer o centro, as peças brancas vão direto ao ponto, né? O Greco vai direto ao ponto, direto ao ataque. Então o que o Greco faz agora? Joga o seu cavalo, opa, escorregou da minha mão, em F3, tá? Já preparando uma outra peça, como eu disse, olha só, o bispo não tem a visão aqui, basta que o peão dê licença, o bispo tem a visão aqui, e o cavalo, futuramente ele joga o cavalo aqui, e o cavalo e o bispo atacam essas peças. Ele só precisa que as pretas façam o roque, tá certo? As pretas então jogam o bispo em E7. Olha, então as pretas começaram a cair na armadilha. As pretas começaram a se enrolar quando elas fazem o roque, né? E só abrindo parênteses aqui, fazer o roque o quanto antes também é um dos fundamentos do Greco que ele nos ensina, tá certo? Então, as pretas viram que as brancas planejavam um roque, então elas também planejaram o seu roque. As brancas então jogam o peão da torre aqui, tá? É um lancezinho assim, que agora não tem muita, agora não está fazendo muito sentido, né? Segundo os grandes analistas, até eu mesmo jogaria também aqui o cavalo também atacando o centro, porque eu tenho dois cavalos atacando o centro. Eu tenho aqui um centro bem forte, bem conciso, com dois cavalos e dois peões atacando, certo? E eu posso usar esse cavalo para um futuro ataque no rei. Então, a jogada melhor seria essa. Mas Greco, já olhando lá na frente, jogou o peão aqui e logo vocês vão entender o porquê do lance. As pretas, então, caem na armadilha. Elas fazem o roque. Lembra do movimento do roque? O rei, que não está em xeque, não fez nenhum movimento ainda, e nem a torre fez nenhum movimento, anda duas casas e a torre pula o rei. Certo? Eles fizeram um roque. Para as brancas é muito fácil quebrar agora essa armadilha, quebrar agora essa defesa deles, porque quem defende o ponto que eu quero atacar aqui? O cavalo. O cavalo preto defende esse ponto, ó. Ele pode vir aqui num eventual ataque meu aqui, então ele pode defender esse ponto. Mas como eu tenho dois peões dominando o centro, se eu jogar aqui, eu simplesmente tiro o cavalo dele aqui, certo? E é exatamente isso que o Greco faz agora. Ele joga o peão ameaça o cavalo preto, e o cavalo preto então foge para D5, certo? Para não perder o cavalo, para não trocar um cavalo por um peão, o cavalo foge para D5. Nesse momento, o ponto daqui, ó, H7, o peão H7, não tem nenhuma defesa. Então agora o Greco vai começar o seu ataque para dar o checkmate. Então olha só, o bispo não estava mirando lá? O bispo vem e captura o peão adversário. Quando o bispo capturou o peão, cheque. O bispo está dando cheque no rei, tá? Ele já queria dar o checkmate agora? Não, ele queria trazer o rei para fora da defesa. O rei tem uma muralha de defesa. Ele quer trazer o rei para cá, para o centro, aonde o rei vai ficar perdido, aonde os meus peões são fortes. Então, o rei captura o bispo, certo? Fugiu do roque, do cheque.
O cavalo, como eu falei, que estava bem localizado, Greco joga o cavalo em G5, cheque no rei. O que o rei vai fazer? Não vai fugir. Ele vai tomar o cavalo com o bispo. Cheque. Agora a gente entende por que é que ele jogou o peão aqui. Tá vendo? O peão aqui, ó, é uma defesa. Então, quando o Greco já imaginava o seu ataque ali, ele imaginava que ele poderia capturar com o bispo. E aí, então, ele captura. Olha só que bonito agora, ó. Ele captura e já dá um cheque. Certo? É lógico que as pretas viram essa jogada. Mas, e se as pretas não tivessem... Olha só, o que o jogador das pretas pensou. Vamos ver o que o jogador das pretas pensou. Se eu não capturar, se eu capturar, ele captura e eu tomo um cheque. Foi isso que o jogador das pretas pensou. Mas e se ele não tivesse feito isso? E se, por exemplo, ele tivesse fugido com o rei? Cheque. É muito fácil fugir com o rei daqui, não é? Eu posso vir para cá, ó. Pronto, ele fugiu com o rei. Saiu do cheque. Se ele faz isso, olha a dama aqui, ó. A dama com o caminho aberto. A dama viria aqui, cheque. O que o rei vai fazer aqui agora? Ele não pode fazer nada. Ele não pode colocar nenhuma peça para bloquear o ataque. Só pode fugir. Para onde? Para G8. A dama então jogaria aqui checkmate. Então é lógico que o jogador das pretas viu esse lance. Tá? Então ele preferiu capturar e permitir a captura com um cheque descoberto, tá? O rei então não vai ser bobo de se esconder. Para onde que ele vai? Para o campo aberto. Ele vem para G6, tá? Se ele se escondesse, da mesma forma, a dama iria lá, viria aqui, checkmate. Então ele pensou também nessa jogada. Eu não posso de jeito nenhum voltar para trás da minha linha de defesa. Eu tenho que ir para o centro. Tá? Então ele foge. Quando ele foge, agora presta atenção. Eu tenho peões aqui. O rei poderia capturar o meu peão. Olha como é que o meu peão aqui, ó, ele não está solto. Ele está defendido pelo bispo. Opa! Ele está defendido pelo bispo. Certo? Esses peões aqui, ó. Esse peão é defendido por este. E este peão é defendido pela dama. Então todas as peças que estão lá na frente, elas têm uma defesa atrás. Tá certo? No caso aqui agora, o rei está lá, a minha dama vai do lado do rei, em H5 e cheque. Quais são as opções para fugir do cheque? Bloqueio, captura, né? O bloqueio da peça, a captura da peça ou a fuga da peça. Ele não pode bloquear, não tem jeito de bloquear, não tem nenhuma casa entre eles. Ele não pode capturar, caso ele capture, a torre está defendendo. Então ele só pode fugir. Para onde que ele pode fugir? Aqui está na linha de ataque da dama. Aqui ele está na linha de ataque do peão. Só pode fugir para essa casa, para F5. E é o que ele faz. Então tá vendo que o rei está cercado? Ele está cercado. Ele não pode agora atacar os meus peões para voltar e se esconder aqui, ó.
Ele teria que atacar o meu peão para se esconder. E ele não pode. Meu peão é defendido. A dama, então, de H5, vem para H7. Ó. Pega a diagonal do rei. Cheque. A dama também não se expõe. Ninguém pode capturar a dama. Agora, quais são as 3 opções de mate? Lembra as 3 opções de mate? Fuga, bloqueio ou captura. A captura ninguém pode capturar a dama. O bloqueio pode ser feito com o peão. Então ele tem a opção de bloquear com o peão ou ainda